Então eu queria hoje mostrar como as pessoas mais tímidas podem começar a vender. Fala galera, tranquilo? Então, no último vídeo eu falei um pouco sobre empreendedorismo, como é que foi minha trajetória e tudo mais, e eu dei uma dica. E a dica foi: se torne um vendedor, aprenda a habilidade de vender, porque as pessoas mais ricas do mundo fazem isso, elas vendem, simplesmente elas vendem seu conteúdo, seu conhecimento, vendem seus produtos e etc. Então eu queria hoje mostrar como as pessoas mais tímidas podem começar a vender, né? Se você é uma pessoa tímida, se você é um jovem tímido, normalmente os jovens de hoje em dia são muito tímidos. Eu era muito tímido, ainda sou na verdade, né? Eu trabalho muito isso e eu queria passar algumas técnicas e alguns passos a passos que eu faço para vender sendo uma pessoa muito tímida. Então se você curtiu, você já deixa o like aí, já comenta o que vocês acharam do vídeo depois e compartilha com seus amigos. Seguinte, primeiramente eu queria contar um pouquinho da minha história como vendedor. Como vocês sabem e viram no vídeo passado, eu comecei vendendo bolo. Então, como eu era uma pessoa muito tímida, eu fazia os bolos, colocava no Instagram, pedia pra minha mãe divulgar, pedia pra minha irmã divulgar, para as pessoas divulgarem, só colocava no Instagram. Escrevia um textinho lá, falava que eu tava vendendo o bolo, quantos reais eram, se quisesse chamava inbox, alguma coisa assim, e aí eu colocava pra vender. E basicamente era bem simples, porque eu não tinha que ter contato assim de verdade com as pessoas, né? Ou seja, se você é muito tímido, uma forma para você começar é essa: começa vendendo pelas redes sociais, porque normalmente você tem muito menos timidez diante das redes sociais. Você está ali mexendo no celular, você faz as suas publicações, o seu merchan e tudo mais e coloca lá, e dessa forma você não tem tanta timidez, né? Foi o que eu fiz e foi como eu comecei. Mas aí depois de um tempo eu comecei a perceber que eu precisava mesmo sair para vender, né? Pegar os meus bolos e sair para vender os bolos na rua, porque já estava acabando as pessoas que eu conhecia que compravam de mim. Então eu não quero mais dinheiro, vou ter que sair para vender. E como é que eu fiz isso? Eu era muito tímido, eu não conseguia abordar uma pessoa para falar: pô, compra de mim? Eu não conseguia fazer isso. E até hoje é meio difícil, mas assim, a gente trabalha sempre isso. E aí foi quando eu implementei esses passos a passos, esse passo a passo que eu quero ensinar para vocês. São 5 passos principais para você perder a timidez ou lidar melhor com a timidez e conseguir fazer as suas vendas, né? Então, o primeiro passo, eu acho que é você se tornar uma autoridade no seu produto. Então, por exemplo, se você vende, sei lá, se você vende pulseirinha, se você vende perfume, se você vende bolo, se torne uma autoridade naquele assunto. Eu vendia bolo, então eu tinha que saber tudo sobre bolo. Eu tinha que saber como ele era feito, se ele tinha glúten, se ele não tinha glúten, se ele tinha, o que ele tinha, se ele engordava, se ele emagrecia, tudo. Eu tinha que saber tudo sobre o bolo e tinha que saber por que ele era o melhor bolo que as pessoas podiam comprar. Então eu estudei muito meu bolo, eu perguntei para várias pessoas o que elas achavam do bolo, por que ele era bom, o que fazia dele diferente, e eu anotei isso, né? Então eu estudei bastante sobre o meu bolo, né? Eu me tornei uma autoridade nesse assunto. E aí depois vem o segundo passo. O segundo passo, na minha opinião, é você fazer um roteiro, roteirizar mesmo tudo que você vai falar quando você for abordar alguém. Por exemplo, eu chego e montei o meu roteiro, né? Eu li um pouco, li Armas da Persuasão, montei um roteirozinho mais ou menos de como eu teria que fazer para fazer alguém comprar o bolo de mim. Então fui lá e escrevi mesmo, um papel, peguei uma caneta, um papel e escrevi: olá, bom dia, senhor, tudo bom? Eu me chamo Matheus, qual que é o seu nome? E aí ele falava, por exemplo, Eric. Aí eu falava: bom, Eric, prazer em conhecer você. Então, eu tô aqui na região demonstrando o meu produto, né? Eu tô tentando viajar e aí eu preciso muito de dinheiro. E eu tô fazendo uns bolos e esses bolos são muito bons e tal, não sei o quê. Então eu roteirizei, eu fiz um roteirozinho antes de começar a vender. Fiz um roteiro, escrevi tudo que eu precisava escrever e tal, e coloquei ali num papel e comecei a ler aquilo todos os dias. Lia. E aí vem o terceiro passo. O terceiro grande passo é você começar a estudar os melhores lugares para você vender. Então, por exemplo, as pessoas que eu vendia, elas comiam bolo. Então, basicamente, meu avatar era pessoas que comiam bolo. Todo mundo. Então, basicamente, eu comecei a ir nos comércios. Eu ia nos comércios para vender os bolos, porque eu achei que era mais fácil de vender. E outra dica muito interessante dentro dessa dica, é você escolher lugares menos movimentados. Tipo assim, por exemplo, quando eu comecei, eu ia em lugares que tinham uma pessoa só, que era um vendedor só e só ele na loja, porque eu conseguia falar só com ele.
né? É diferente de você chegar numa loja que tem 5 pessoas e tentar falar com essas 5 pessoas de uma vez. É outra coisa completamente diferente. Então escolha lugares pequenos, né? Ou talvez comece falando com seus pais, ou com seu irmão, ou com seu irmão, seus primos, né? Tente vender o seu produto para eles. Primeiro para as pessoas que você conhece, primeiro para dê pequenos passos, entendeu? Suba um degrau de cada vez. E aí vem a quarta dica, que é juntando com essa dica de ensaio com seus primos, é você ensaiar a sua abordagem. Vai no espelho e fala bem assim: boa noite, senhor, tudo bom? Eu vim aqui demonstrar meus produtos, eu tô na região e tal, não sei o quê. Pega o roteiro que você fez e ensaia ele. Pega pessoas, começa no espelho, vai falando no espelho e tal. Aí depois você vem e fala com a sua irmã. Eu falava com a minha irmã, com alguém que estivesse perto, com a minha namorada e tudo mais. Depois, e só depois, que você já tiver o roteiro todo na sua mente, você pode ensaiar com os amigos também, algum amigo seu muito próximo e tudo mais. Eu tenho o meu sócio, então eu podia falar com ele. E aí depois você vai pra rua de fato, pega o carro, vai na rua. E aí vem o quinto passo, que é: não vai ser fácil. Quando você chegar na porta do lugar pra você vender, você vai pensar em desistir. Eu, por exemplo, eu tava lá, tinha a porta do comércio, eu passava uma vez. Aí eu passava uma vez, a pessoa me via. Aí eu, caralho, mano, a pessoa já me viu. Aí eu passava mais uma vez, olhava pra ela. Aí passava mais uma vez. E aí no final das contas eu desistia. Eu desistia porque dava muito medo de entrar na loja e tentar falar com as pessoas, sabe? Então, basicamente, era o que eu fazia. Eu passava duas, passava três, olhava pra pessoa. Ah, deixa quieto, deixa pra outro dia, melhor. Aí eu saía. E não façam isso. Eu fiz isso durante algum tempo e aí depois eu me arrependi. Eu chegava em casa e falava: porra, velho, eu não consegui nada, não vendi nada. Eu fiz os bolos à toa, E aí isso me frustrava pra caramba, tipo, realmente me frustrava. Eu ficava muito decepcionado comigo mesmo, porque nem coragem de enfrentar o meu medo eu tinha, né? E aí depois de um tempo eu fui trabalhando isso, e aí teve uma vez, a primeira vez que eu fui foi com a minha namorada. Eu lembro até hoje, a gente passou em frente a uma negócio de lavar roupa e tal. Aí eu passei de novo com ela: não, amor, a gente tem que entrar, a gente vai entrar, bora entrar, não sei o quê. Aí quando eu ia entrar, eu passei de novo: não vou entrar, nem ferrando que eu vou entrar, velho. Aí depois ela: não, amor, a gente tem que entrar. Faz sentido, a gente tem que entrar. Bora, ela, bora. Aí eu fui na frente, entrei, comecei a falar com a mulher foi super de boa e tal, não sei o quê. E a gente acabou que não conseguiu vender, porque essa é outra dica que eu quero dar pra vocês. Não sei qual dica que já tá, não sei se foram 5 mesmo, mas essa é uma dica muito importante. As três primeiras abordagens são aquecimento. Elas são aquecimento, né? Então você provavelmente não consiga vender nas 3 primeiras abordagens e tá tudo bem. Se você conseguir, melhor ainda. Mas se não, é um aquecimento. Você tá aprendendo, você tá aquecendo, você tá ligando seus motores, né? E depois das 3, eu juro pra vocês que fica muito mais fácil. Depois que você fizer as 3 primeiras, fica muito mais fácil, né? Então eu espero que essa dica tenha te ajudado. Eu passei por isso, eu sei quanto é difícil você vencer a timidez e começar a vender, né? Eu dei só exemplo do bolo, mas tem gente que vende software, né? Tem que ir para lugares que tenha pessoas que gostam de informática e tudo mais. Tem gente que simplesmente vai comprar e revender água, né? Então alguns passos podem ser utilizados quanto a isso. Tem gente que vai vender pulseirinha, vai vender roupa. E tem vários outros produtos para você vender. Eu dei o exemplo do bolo, mas você pode estudar esse passo a passo e implementar, né, e adaptar para o seu produto, para o seu jeito de vender. Então eu espero que de alguma forma tenha ajudado esse vídeo, espero de verdade que tenha ajudado. E depois me deixa nos comentários aí se você conseguiu fazer alguma venda ou alguma coisa do tipo, se você melhorou as suas vendas depois desse passo a passo. E é isso, tamo junto, é nóis, falou!